Você disse que ia falar sobre violência. Eu quero chegar nesse assunto porque eu acho importantíssimo. Eu sempre tive o cuidado, por exemplo, eu acho que a prática da meditação laica por parte dos professores em suas salas de aula pode, sim, diminuir a violência e o bullying, né? Que é essa prática de mexer com... Apesar de que eu não acho que isso deva sumir totalmente, isso faz parte, né? Claro. É uma brincadeira. Mas aquele bullying que se persiste, insiste, mesmo quando o sujeito não está recebendo bem. Eu não afirmo isso oficialmente, isso é um feeling nele, isso é uma dedução do desenrolar dessa prática nas escolas. Então, então a gente agora tem um instrumento que vai acabar com o bullying, vai tirar as crianças da medicação. Não, porque conforme eu falei, é uma prática, uma técnica objetiva de efeito subjetivo. Então o efeito, ele vai estar de acordo com que aquela criança, dentro do seu ambiente sociocultural familiar, tiver condições de expressar em termos de benefícios. Pode ser que para aquela criança não seja benéfico para ela, dentro do seu contexto sociocultural e familiar, deixar o remédio. Está entendendo? Então, não tem um efeito assim linear. Sim, a gente vai claro, praticar para isso. Isso é alguma coisa que depende de várias outras circunstâncias que estão fora do alcance da aplicação dessa técnica. Como é que a gente pode colocar? Dos mais diferentes perfis, né, dentro da sala de aula. O que eu acho que não é ruim, eu concordo, eu acho que a inclusão é isso mesmo, né? Eu concordo com Ken Robinson quando ele diz que... Quem diz que a escola tem que colocar as crianças, agrupar as crianças pela data de validade, né? Pela data de nascimento. Quer dizer, é o critério que a gente usa para agrupar as crianças, né? Então, talvez a inclusão, ela traga muitas dificuldades a princípio, mas dificuldades que eu acho que devam ser encaradas como desafios para que a gente ache outras soluções educacionais que talvez não seja agrupar as crianças em turmas somente pela idade de cada uma. Então, isso é alguma das coisas que eu acho que vão vir ao longo dessa reforma que a educação está precisando passar. Agora, quanto à questão da vivência subjetiva, né? Você falou assim, uma certa preocupação de colocar as crianças de uma sala de aula para terem vivências subjetivas a partir de um perfil que não seja, né? Esse sujeito, essa criança pode não estar emocionalmente muito bem. Não faz parte da técnica você considerar essa possibilidade. Né? Assim, a gente respeita muito, há uma inteligência emocional, né? E essa inteligência responde. Então, se você vai aplicar uma técnica e aquele aluno não entrar, ele tem todo o direito de não entrar. É a própria inteligência emocional dele que está dizendo, não numa linguagem oral, que ele não está no momento de participar daquilo. Então, ele tem todo o direito de não participar. Ninguém é obrigado a nada. É uma prática que começa com base, chão, um profundo respeito por aquele sujeito que está ali na sua frente. Então, com respeito a ele, você não vai oferecer o seu silêncio para pedir o silêncio dele e vai respeitá-lo se ele não quiser participar. Mas há um caso interessante de uma professora que aplicou a meditação laica na turma dela. Essa mesma professora que percebeu que a sala de aula andava muito fria, muito cinza, muito parede, chão, carteira, né? Falei, nossa, não tem calor humano dentro da sala de aula. Aplicou a meditação, agora ela até apresentou esse trabalho no primeiro seminário de meditação laica que teve no Pedro II ano passado, né? 6 professores apresentaram seus trabalhos e ela foi uma dessas professoras. Então ela apresentou o trabalho, deu a meditação laica, aplicou e tal, não sei o quê, perguntou aos alunos como que tinha sido a experiência e teve um aluno, né, quando eu falo, como é que você se sentiu? Ele falou assim, muito estressado e com muita raiva. Aí a professora fala assim, errei. Errei, porque até hoje todo mundo que praticou a meditação volta,
tendo uma sensação de paz, de leveza, de sono, né? E o aluno dela volta da experiência dizendo que se sentiu com muita raiva, muito estressado. Mas aí a própria professora, para você ver como a interiorização também atinge o professor, a própria professora, depois refletindo sobre o que aconteceu, ela pensou o seguinte: esse aluno, ele tem um perfil diferente, ele é um aluno que não se comunica com as outras crianças da turma, ele senta sempre lá atrás, ele não dá trabalho, porque ele também não conversa com ninguém, mas ele fica totalmente separado da turma, a ponto dela se lembrar que teve uma vez que ela dividiu a turma em apenas 2 grupos para realizar o trabalho, e ele não conseguiu se agrupar nenhum nem outro. Então ele é um menino que realmente vive ali isolado. Eu falei, esse menino, nesse momento da meditação, teve a chance de acessar sua raiva e seu estresse, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, teve a chance de exteriorizar isso. Então ela falou assim, tudo bem que nós não somos psicólogos, etc e tal, mas se dentro da escola a gente der essa oportunidade ao aluno de se perceber, a gente certamente vai ter chance de lidar com esse aluno antes que isso cresça dentro dele e episódios trágicos venham a acontecer mais adiante. Porque tanto ela quanto eu, nesse momento, a gente se lembrou do mesmo episódio. Aquela triste tragédia de Realengo. Quanto tempo aquele menino ficou alimentando sozinho dentro de si uma raiva, um estresse, uma ira gigantesca para chegar àquele ponto. Entende? Então, assim, há possibilidades de se fazer viagens internas. Esse menino foi corajoso, né, de chegar e acessar e falar o que acessou e de se ter isso um pouco mais à mão, para isso não crescer sozinho, largado dentro das crianças e nossas crianças, que são do sistema educacional do estado e do município, que vivem em condições que a gente sabe muito bem, né, que não são as ideais para se viver numa idade, na infância e na adolescência. Quer dizer, quantas dessas crianças não têm lá suas vivências emocionais negativas e não têm onde e nem oportunidade de poder tocar nisso, expressar isso? Não que o professor tenha que dar conta disso, porque ele vai só acolher. E o fato de entrar em contato, quem é psicólogo sabe disso. Quando você toma consciência de alguma questão emocional sua, já é o primeiro passo para uma série de outras oportunidades se abrirem. Então, assim, nesse sentido que eu acredito que a meditação dentro de um currículo escolar, sendo universalmente aplicado pelos professores como uma estratégia didático-pedagógica para o desenvolvimento da inteligência emocional, pode funcionar sim para diminuir a intolerância. Não vamos falar de violência, vamos falar para diminuir a intolerância entre as pessoas, né, os alunos.